Diga assim, já que eu vim, eu vou receber. Aleluia, você foi preparado para receber? Quantos aqui amam as promessas de Deus? Aleluia, aleluia. Você ama as promessas de Deus? Aleluia. Mas sabe que para nós recebermos as promessas, existem princípios? E muitos de nós conhecemos as promessas, sabemos o que a promessa diz, não conhecemos o princípio que está por trás daquela promessa para que ela se cumpra nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Não se preocupe, isso passa já. Então, temos as promessas que você conhece. Aleluia. Estão a ouvir? Não? Aleluia. Disseram para falar. Eu vou continuar a falar. Então, temos as promessas de Deus. Mas as promessas, para acontecerem, para se manifestarem nas nossas vidas, elas têm princípios que estão por trás das promessas. Aleluia. Só que muitos conhecem as promessas, mas não conhecem os princípios por trás das promessas. Logo, elas não se realizam na nossa vida, porque nós simplesmente conhecemos a promessa, mas não aplicamos o princípio para que ela se cumpra nas nossas vidas. Vai lá para Hebreus capítulo 10, no versículo 35. Você trouxe a sua Bíblia? Sabe que crente tem que ter Bíblia. Hebreus capítulo 10. No versículo 35. Hebreus 10, 35. Você já achou? Hebreus capítulo 10, no versículo 35. É a palavra que nos liberta. É o conhecimento da palavra. A compreensão, o entendimento. Hebreus capítulo 10, versículo 35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcançais a... Aleluia. O que é que você precisa de alcançar? A promessa. Mas para alcançar a promessa tem princípios por trás. Aleluia. E o primeiro dele é: não abandoneis a confiança. Quando você abandona a confiança em Deus, quando você abandona a confiança naquilo que Deus diz, você está a rejeitar o princípio. Logo a promessa não se vai cumprir. Aleluia. E às vezes os nossos olhos estão na promessa. Não, os seus olhos precisam estar nos princípios. Aleluia. Porque é os princípios que vão fazer que a promessa aconteça. Aleluia. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para salvar quem? Todos. Todos foram salvos. Como isso se torna uma verdade nas suas vidas? Aplicando o princípio. Crendo em Jesus, crendo com o coração, confessando com a boca, tornando Jesus o Senhor e Salvador da sua vida. Aplica o princípio, aquilo que já é se torna uma realidade. Aleluia. Promessas, elas estão assentes em princípios. Aleluia. A realização da promessa está diretamente ligada aos princípios que a regem. Aleluia. Ou seja, só se cumpre a promessa quando os princípios são ativados. Aleluia. Você está aqui mesmo? Aleluia. Jesus, ele quando falou com Pedro, ele disse: olha, Pedro, grande revelação que tiveste. Ele perguntou: quem sou eu? Ele disse: olha, tu és Cristo,
Tu és o Messias, Tu és o Salvador. Aleluia. Pedro teve uma revelação de quem era Jesus. Aleluia. Pedro teve a revelação do princípio de quem era Jesus. Então, por causa dessa revelação, eu vou te dar as chaves. Aleluia. Eu vou te dar os códigos, não é uma chave, vou te dar os códigos. Aleluia. Do reino. Aleluia. E eles, olha, e os códigos do reino é assim, tudo que ligares aqui, é aqui na terra que você ativa os princípios que movimentam o céu. É aqui que você liga ou desliga. Se você aplica o princípio, liga. Se você não aplica, desliga. E a pergunta é, você tem ligado ou desligado? Aleluia. Deus, o reino de Deus, ele é regido por princípios que nos fazem alcançar as promessas. Aleluia. Vai lá para Mateus capítulo 16, versículo 19. Oh, aleluia. Mateus capítulo 16. Podemos começar no 18, né? Mateus capítulo 16, versículo 18. Aleluia. Podemos começar no 16. 16, 16. Diz assim, respondeu Simão Pedro, disse, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta revelação, aleluia, sobre este princípio, eu edificarei a minha igreja. Glória a Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora deixa eu te perguntar, porta anda? Porta fica parado? Aleluia. Quem anda? A igreja. Aleluia. Então, o princípio, você precisa de andar na palavra. Você precisa de avançar com a palavra. Aleluia. Contra quê? Contra as portas que estão paradas. Mas você tem que andar. Aleluia. E ele continua. Versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Dar-te-ei os princípios. Dar-te-ei os códigos dos céus. E tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos... Aleluia. Aonde é que você liga? Aonde é que você desliga? Na terra. Onde é que os princípios são aplicados? Na terra. Nas nossas vidas. Aleluia. E nós precisamos de compreender essas coisas. Porque às vezes o foco de muitos de nós está só na promessa. Mas esquece que a promessa, para se realizar, os princípios precisam de ser aplicados às nossas vidas. Aleluia. Os princípios aplicados ou feitos na terra ativam as promessas do céu. A Bíblia diz que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, hein? Onde é que a bênção está? Nas regiões celestiais. Como vai se tornar uma realidade para nós? Quando nós ativamos o princípio aqui. Aleluia. E cada promessa tem um princípio. Aleluia. Receber tudo aquilo que a gente quer. Crer com o coração, confessa com a boca. Aleluia. Muitos olham somente para as promessas e ignoram os princípios. Logo não verão as promessas se cumprindo nas suas vidas. E depois tem uns que nem conhecem a Deus.
Então eles não são salvos, mas aplicam outros princípios na sua vida e recebem aquilo que a palavra de Deus diz. Aleluia. Porque o princípio para a salvação é um. Aleluia. Mas o princípio para manifestações de outras coisas, de outras bênçãos na vida das pessoas, são outros. E às vezes você olha alguém que não é crente, você diz, meu Deus, mas esse... Aleluia. Está nesse nível, por quê? Porque Deus faz nascer o sol sobre os justos e sobre os injustos. Aleluia. Porque Deus salvou todos. Mas todos aqueles que crerem recebem o que está por trás, recebem a promessa. E muitos não são salvos, mas estão a aplicar outros princípios na sua vida. Aleluia. Você está aqui mesmo? Aleluia. Exemplo, Marcos capítulo 11, versículo 22. Quando Jesus falou... Disse ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, ou tende a fé do tipo de Deus, ou tende a fé na sua fé, tende fé naquilo que estás a dizer. Aleluia. Tende a fé de Deus. Qual é a fé de Deus? Deus disse haja luz e houve luz. Deus falou e as coisas aconteceram. Aleluia. Esse é um princípio. Ele diz: tende a fé de Deus. Amém? Ou do tipo de Deus. Versículo 23. Porque em verdade vos afirma que se alguém, a minha versão diz se alguém disser, não disse o crente, não disse o filho, disse alguém. O princípio vai se aplicar a quem? Alguém que fizer o quê? Que disser e crer naquilo que diz. Aleluia. Assim será com ele. Aleluia. E tem muita gente que não crê em Deus, mas aplica o princípio e recebe a promessa por causa do princípio que está por trás da promessa. A lei da gravidade funciona para todos. Princípios espirituais vão funcionar para todos. Aleluia. Porque Deus é bom. Aleluia. Então não pode dizer, não, esse princípio vai funcionar nesse e esse não vai funcionar. Isso é exceção de pessoas. Então o princípio é para todos. Você está a compreender essas coisas? Aleluia. Como receber princípio ou promessa? Deus nos prometeu o quê? Receber dele. A promessa é receber. Qual é que é o princípio que está por trás? Hebreus capítulo 6, versículo 12. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Você já achou? Amém. A Bíblia tem um índice, você pode ir ao índice, ver onde é que está, ficar mais fácil. Aleluia. Diz assim: para que não vos tornais indolentes ou preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e perseverança ou longanimidade herdaram as... Qual é que é a promessa? Herdar a promessa. Como é que eu herdo a promessa? Aleluia. Como é que eu herdo a promessa? Mas não só. Aleluia. Primeiro, não sendo preguiçosos. Aleluia. Não pense, sendo preguiçoso, você vai alcançar alguma promessa. Qual é que é o princípio? Não ser preguiçoso. Estou com preguiça de trabalhar, estou com preguiça de fazer, estou com preguiça disso. Não vai herdar.
Porque o princípio é não ser preguiçoso. Aleluia. Mas antes de não ser preguiçoso, ele diz, olha, princípio, sede imitadores. De quem? Também. Mas ele diz, sede imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdaram as promessas. Você imita aqueles que alcançaram a promessa. Você não imita aqueles que não alcançaram a promessa. A questão aqui é que muitas vezes nós chegamos a olhar, não, falhou ali. Não, você não tem que olhar para o que falhou. Você tem que olhar para onde funcionou. Esse é o princípio. Olha aonde funcionou. Aleluia. Olha aonde está a dar certo. Aleluia. É aí que os teus olhos têm que estar. Não onde, não, mas aquele creu e aconteceu, aquele creu e não conseguiu, aquele creu e não deu. Você não sabe o que está entre ele e Deus. E a Bíblia diz, olha, não olha para onde está a falhar, olha para onde funciona. Aí é que é a referência. Qual é que é o princípio? É olhar para onde está a funcionar. Aleluia. Você olha para onde está a funcionar, você não é preguiçoso. Você precisa de crer. Aleluia. Ter paciência. Porque perseverança é paciência. Princípio, paciência. Se você não tem paciência, você não vai herdar a promessa. Porque você vai desistir. Aleluia. Então, princípio, imita aqueles que estão a alcançar. Princípio, não sejas preguiçoso. Aleluia. Princípio, crê. Aleluia. Princípio, tem paciência. Ou seja, não desiste. Aleluia. E quinto, não duvida. A Bíblia diz, aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitado, impelido, e não espera esse homem receber alguma coisa de Deus. Esse homem ou essa mulher? Aleluia. Então, dúvida é um princípio que não pode estar na nossa vida. Senão não vamos receber. Você está aqui? Aleluia. Tiago capítulo 1, versículo 6 ou 7. Depois pode ler em casa, né? Aleluia. Onde fala que quem duvida não vai receber nada, não vai alcançar nada. Aleluia. E às vezes nós, por isso é que a Bíblia já diz que nós precisamos de renovar a nossa mente pela palavra de Deus, para que a gente possa pensar certo, para crer certo, para falar certo, para receber certo. Aleluia. Nós precisamos de conseguir trazer os nossos pensamentos cativos a Cristo. A preocupação é uma má gestão da imaginação. Aleluia. A preocupação é uma má gestão da imaginação. Aleluia. Aleluia. Mas quando nós renovamos a nossa mente, os nossos pensamentos, lavamos a nossa alma pela palavra de Deus. Aleluia. Nós precisamos tomar o controle. Aleluia. Assim como tu imaginas, assim será. Aleluia. Está escrito. Se nós não tomamos conta daquilo que nós pensamos, aleluia, vamos começar a pensar errado e não vamos alcançar as promessas. O que Deus quer? Que a gente alcance as promessas, que a gente olhe para os princípios por trás dessas promessas e a gente os aplique na nossa vida. Promessa: vida longa. Quem quer? Oh, aleluia. Que tudo te vá bem. Vida longa. Essa é a promessa de Deus. Mas tem um princípio por trás. Honra o teu pai, honra a tua mãe. Se você não fizer isso, a promessa de vida longa e que tudo te vá bem não vai acontecer. Não, na minha vida as coisas não estão muito bem. Tem honrado o pai, tem honrado a mãe. Não, mas o meu pai e a minha mãe, não importa. Não importa o que eles fazem, ou o que te fizeram.
pai e mãe, honra. 4 amém, está bom. Se você não fizer isso, não vai ter vida longa. As coisas não te vão bem. Não sei o que estou a dizer. É a palavra. Aleluia. Efésios capítulo 6, versículo 2. Efésios capítulo 6, versículo 2. Diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com, ou seja, é o princípio com, aleluia. Tem a promessa, eles olham, honra teu pai e honra a tua mãe. Esse é o primeiro princípio. E por trás desse princípio tem uma promessa. Qual é a promessa? Versículo 3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Vida longa sobre a terra. Para que te vá bem, faz quê? E se não fizer o princípio? Ah, morreu cedo. Primeira pergunta você tem que fazer: está a honrar o pai e a mãe? Aleluia. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus é a verdade. Aleluia. Se alguma coisa está a acontecer é porque nós em algum momento estamos a falhar em algum princípio. Pode ser que no princípio da salvação está feito, acertamos. E ainda que a gente morra cedo, a gente vai para o pé do papai, mas morreste cedo. Mas o princípio da salvação se cumpriu na sua vida. Mas a Bíblia diz que Deus deseja que todo homem seja salvo, mas chega ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, que desfruta as promessas dele nessa terra. Para que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Porque eu e você fomos criados para louvor da sua glória. Quando isso vai acontecer, quando nós regemos a nossa vida pelos princípios dele e as promessas se manifestam. E ele é glorificado. Aleluia. Ai, 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 ai. Vida longa. Para que tudo te vá bem. Ah, mas pastor, quer dizer que coisas podem ir mal no trabalho porque eu não honro o meu pai e a minha mãe? Sim. Quer dizer que eu posso não estar a conseguir arranjar emprego, trabalho por causa de não honrar o meu pai e a minha mãe? Sim. Interessante, né? E o que é que eu faço agora? Honra. Ajusta a tua vida à palavra. Ajusta a tua vida ao princípio da palavra. Aleluia. Não importa o que te fizeram. Faça aquilo que Deus diz que é para fazer. Aleluia. Oh, aleluia. Ai, ai. Promessa. Você vai ter tudo aquilo que você semear. Princípio, semear. E a semente, ela dá fruto segundo a sua espécie. Palavras são sementes. Atitudes são sementes. Ações são sementes. Aleluia. Que palavras você tem semeado? Que ações você tem semeado? Que atitudes você tem semeado?
Porque elas vão retornar para si. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aleluia. Uhul. Vai lá para Gálatas capítulo 6. E eu queria ler só o versículo 7. Ontem, quando eu estava a meditar sobre isso, eu disse: não, tens que ler tudo. Porque os princípios de Deus, eles não são por metade. Aleluia. E eu vou partilhar esse princípio contigo. Não. E presta bem atenção. Porque eu tenho alguma necessidade. Graças a Deus eu entendo os princípios e aplico à minha vida. E por isso existe um retorno. Aleluia. E o que eu quero é que haja retorno para a sua vida. O princípio da semeadura e da colheita é um princípio. Você recebe, você semeia. Aleluia. Você semeia, você recebe. Você recebe, você semeia. É um ciclo. Aleluia. Se o agricultor agarrar em toda a plantação e não fizer mais, e comer tudo, não tem mais o que semear. Acabou. Aleluia. Gálatas capítulo 6, você já está lá? Eu ainda não, peraí. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Ele diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça-se participante de todas as coisas boas àquele que o instrui. Versículo 7, ele diz: não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Aleluia. São princípios que estão estabelecidos. Quando você te ensinam, você aprende, você aplica à sua vida, você recebe. Você precisa de repartir com quem te ensinou. Para quê? Para que haja um retorno novamente, para que você receba mais e mais e mais, senão você para o processo. Aleluia. É um princípio que está estabelecido. Não foi eu que escrevi a Bíblia, irmãos. Aleluia. E nós precisamos de compreender essas coisas. Em tudo na vida. Você está a ser ensinado em alguma coisa, aprendeu, recebeu através daquilo. Aleluia. As coisas começam a avançar. Você precisa de honrar quem te ensinou. E deixa eu dizer, eu estou te ensinar o princípio, porque honra não se cobra. Aleluia. Honra não se cobra. Aleluia. Nem posso exigir que você faça alguma coisa que não proceda do seu coração. Não faça nada porque alguém diz que você tem que fazer. Aleluia. Não faça nada porque alguém... Não, temos que honrar, temos que honrar. A honra é que brota de um coração. E brota de entendimento, conhecimento. Aleluia. Então são princípios que estão estabelecidos. Para receber tudo, tem que cumprir todo o princípio e não parte dele. Não tem a ver com a necessidade, tem a ver com o princípio que está estabelecido. Aleluia. Quando eu não tenho sido e retenho parte do princípio, como você não sabe, não faz. E como não faz, não cumpre o princípio. Logo não recebe. Acabando por comer a semente e não semeando, não cumprindo o princípio da semeadura, logo não haverá colheita na sua plenitude.
Quando você toma posse de algo, aleluia, você precisa de honrar. Aleluia. Por isso nós precisamos de honrar pai e mãe. Por quê? Eles nos deram vida. Você tomou posse da vida que Ele te deu, então honra. Aleluia. Agora, não faça nada por obrigação. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Diz: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Enquanto durar a terra dura? Amém. Então não deixará de haver quê? Sementeira e colheita. Frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aleluia. Esse é o princípio. Da mesma forma que as estações mudam, que há dia, que há noite, precisa de haver, aleluia, sementeira e colheita. Aleluia. Levítico capítulo 27, versículo 16. Levítico capítulo 27, versículo 16. Quando nós aplicamos os princípios, as promessas se tornam uma realidade nas nossas vidas. Ele diz: se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a avaliação será segundo a semente necessária para o semear. Aleluia. Ele diz: olha, se você vai dedicar o campo ao Senhor, ele diz: olha, a semente, a avaliação da semente vai ser segundo. Aleluia. Aleluia. Então, olha, naquele tempo, na antiga aliança, estavam a dedicar o campo ao Senhor. Ele disse: olha, há uma semente determinada. Aleluia. Para isso que você está a dar. Amém. São princípios que vêm, que não mudam. Aleluia. São princípios que estão estabelecidos antes da fundação do mundo. Aleluia. Palavras são sementes. Aleluia. Marcos capítulo 4, versículo 14 diz: o semeador semeia a palavra. Aleluia. Que palavras você tem semeado na sua vida? O princípio é semear aquilo que é certo. A Bíblia diz: de uma boca só não pode proceder bênção e maldição. Boca que fala palavras, o princípio, falar, semear. E quando nós não sabemos que existe um princípio por trás, falamos à toa, não estou a falar a brincar. No reino do Espírito, se você falou, não vai ver, não, ele está a brincar, ela está a brincar. Não, falaste, semeaste. Semeaste, vais ter que colher. Aleluia. Você que a palavra diz: olha, não é aquilo que entra que contamina, é aquilo que sai. Porque palavras são sementes. Provérbios capítulo 18, versículo 20 ao 21. Diz: do fruto da boca o coração se farta. Do fruto da boca, daquilo que você fala, o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. Versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza come do seu. Aleluia. Morte e vida estão aonde? Na sua boca. O que a sua boca tem falado?
o princípio certo para receber a promessa? Aleluia. Eu queria mesmo lhe deixar a refletir e a pensar. Comportamentos são sementes. Não sei se você sabia. Atitudes são sementes. Ações são sementes. Jó capítulo 4, versículo 8. Diz: pelo que tenho observado, os que cultivam a maldade e semeiam a opressão, isso também é o que colhem. Aleluia. Semeia o quê? Maldade. Maldade é o quê? Um comportamento. Uma atitude. Aleluia. Jó, capítulo 4, versículo 8. Não é João, é Jó. Aleluia. Atitudes. Que atitudes você tem semeado? Há um princípio da semeadura e da colheita. E a promessa vai se cumprir. A semente vai dar fruto segundo a sua. Semeia a maldade. Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 2. Diz: não julgueis, para que não sejais julgados. A única pessoa que você pode julgar é a si mesmo. E devia se julgar todos os dias. Se examinar. A Bíblia diz que nos examinarmos a nós mesmos, não seremos julgados pelo Senhor. Aleluia. Quando não nos examinamos, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos julgados pelo mundo. Qual é o princípio? Nos examinarmos todos os dias das nossas vidas. Às vezes ficamos muito preocupados com os outros, com o que os outros fazem, com o que os outros fizeram, com as atitudes, os comportamentos e a ação do outro. Mas você não olha para si mesmo. Ou você acha que tudo o que faz é certo? A Bíblia diz para não pensarmos de nós mesmos mais do que convém. Aleluia. Porque as boas obras que nós andamos e fazemos foram antemão preparadas por eles, para que nós andássemos nelas. Aleluia. Então, não julgais para que não sejam julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Você que gosta de medir muito os outros, vamos te medir bem. Aleluia. Nós precisamos mesmo de cuidar mais da nossa vida. Lucas capítulo 6, versículo 37. Seis 37. Novamente, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis. Qual é o princípio para ser perdoado? É perdoar. Grande revelação, né? Aleluia. Se você não perdoar, também não vai ser perdoado. E ele diz: dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Aleluia. Se você julgar muito, generosamente vão te julgar. Se você condenar muito, generosamente vão te condenar. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. A semente sempre vai dar fruto. E você precisa de ter a consciência disso. Aleluia.
Nós precisamos de entender e compreender que existem promessas, mas existem princípios. Aleluia. Deus, Ele é poderoso para nos fazer abundar em toda a graça, a fim que a gente possa ter sempre tudo, ampla suficiência e superabundareis em toda a boa obra. Aleluia. Quando a gente compreende os princípios e a gente os aplica à nossa vida, ao nosso viver, ao nosso andar. Vai lá para 2 de Coríntios, capítulo 9. Eu sei que nós às vezes gostamos dos cultos que ficamos mais animados, mas é importante a gente ser ensinados na palavra. Segunda de Coríntios capítulo 9, versículo 6. Ele diz: isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, também pouco se fará. Aquele que semeia pouco amor também se fará. Aquele que semeia pouco perdão se fará. Esse é o princípio. Aqui vamos ver que está a falar em finanças, mas há um princípio por trás: semeadura e colheita. Amém? Ele diz: o que semeia pouco também se fará pouco, o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Tudo aquilo que a gente faz, o nosso coração precisa de estar envolvido. A honra brota do coração, a oferta brota do coração, o perdão brota do coração. Cada atitude que a gente faz tem que vir de um coração rendido e contrito ao Senhor. Aleluia. Ele diz: segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E quando você faz isso, vem a promessa: Deus pode fazer-nos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda a boa graça. Obra. Aleluia. Qual é a promessa? Ampla suficiência, superabundez, sempre. Aleluia. Qual é o princípio? Semear com o coração certo. Aleluia. Não com tristeza, mas com alegria. Aleluia. Não é só uma questão de... Você tem que compreender os princípios. Não é só fazer. A hora da oferta vou dar. Você tem que saber para já o princípio que está por trás, aquilo que você está a fazer e a consequência que tem por você fazer da forma certa. Porque o povo sofre por falta de conhecimento. Você está aqui ainda? E ele continua, versículo 10 ou 9. Como está escrito: distribuiu e deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10. Aquele que dá semente ao quê? E se não semeia, não tem semente. Aleluia. Se você recebe e não retorna aquilo que você recebe, você para o ciclo. Aleluia. Porque quando você não honra, você corta o ciclo. Aleluia. Aquele que dá semente ao que semeia pão para alimento, também suprirá e aumentará. Não vai só suprir, como vai aumentar. Como é que tem aumento e suprimento? Ou suprimento e aumento? Quando você semeia, então vai ser sempre um aumento. Ele diz: também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará, oh aleluia, os frutos da vossa justiça,
Versículo 11: enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz com que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Aleluia. Eu já não sei mais o que eu vou te dizer. Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Diz: e o nosso Deus e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 39. E vou dar mais um versículo e vamos ficar por aqui. Diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Aleluia. Por isso, desiste de desistir. Semeio certo para colher certo. Aleluia. Último versículo, Marcos capítulo 4, versículo 26. Oh, aleluia. Marcos capítulo 4, versículo 26. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Aleluia. Lance as suas sementes à terra. Aleluia. Com palavras, com atitudes, com ações, com o proceder, com o viver. Aleluia. Você vai receber, aleluia, a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante de tudo aquilo que você semear. Aleluia. O nosso foco precisa de estar nos princípios que nos vão fazer alcançar as promessas de Deus. Aleluia. Então que possa ser um praticante dos princípios de Deus, da palavra de Deus, e possa receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Princípio: é melhor dar do que receber. Quando você não compreende isso, aleluia.